E aqui em João, no capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: depois disso, disse Jesus, apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelido de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco, foram, mas não pegaram coisa alguma a noite inteira. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele lhe disse: lance a rede para o lado direito do barco. E pegaram, fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem disse foi João. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Naquela época, judeus devotos, Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Você pode se assentar, deixe por favor sua Bíblia aberta. Eu quero só ler com você aqui, mesmo você assentado, Lucas no capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Então notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de um outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Esse aqui é a visão de Lucas, a sua colocação em relação ao momento também de milagre. Nós estamos falando aqui, primeira pesca que nós lemos foi sobre João, a pesca milagrosa, aconteceu com Jesus fora do barco, na praia, a 100 metros aproximadamente, algumas traduções diz 200 côvados, mais ou menos, depois da ressurreição, e a rede não se rompeu de peixe. Grave isso aí. Nós falamos de uma pesca de João 21, primeira pesca aqui, nós citamos na leitura, pesca milagrosa. Aconteceu com Jesus fora do barco, aconteceu com Jesus na praia, a 100 metros, depois da ressurreição, ou seja, já havia tido a morte de cruz. A segunda que nós lemos em Lucas, fala sobre a pesca maravilhosa. Ela aconteceu com Jesus dentro do barco, antes da crucificação, no meio do mar, já não era mais na areia, na beira do mar. E essa rede, se você pesou e pensou e prestou atenção na leitura, essa rede se rompeu e teve que receber ajuda de outras pessoas, outros barcos que estavam à volta. Então nós estamos vendo 2 momentos de milagre, um considerado pelos seus autores
e pelos estudiosos como pesca maravilhosa e outro como pesca milagrosa. Eu fiz questão de colocar isso aqui para você antes de nós darmos sequência, porque aquilo que Deus ministrou meu coração fala dessas duas situações muito parecidas, porém com fatos e acontecimentos muito diferentes um do outro. Milagre mesmo, multiplicação de peixes, ordem de Jesus, uma direção dada, uma ordem dada, um pedido feito, um ambiente conhecido com os mesmos personagens. Algumas pessoas a mais na citação de Lucas, porque Jesus estava ensinando, falando, Gabriel, com uma grande multidão. Mas um milagre muito parecido um com o outro. Aquilo que nós acabamos de ler aqui, há uma identificação, mas com algumas coisas diferentes uma das outras. E eu lendo esse texto aqui, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você entender, é que no capítulo 21 de João, nós estamos vendo um relato, ouvindo João fazer um relato, alguém que estava ali participando, visualizando e escrevendo, deixando para a gente esse momento que deve ter sido algo surreal, algo impactante, que causou nos discípulos ali uma ativação de memória. Eles estavam num ambiente que eles já conheciam, pastor Josmar. Eles estavam diante de alguém que já tinha feito há um tempo atrás um milagre, na presença dessas mesmas pessoas, mas em momentos diferentes. E como eu sempre falo aqui nas pregações, ou ministrando, já falei em várias outras pregações, queridos, Deus sempre, Ele vai ativar a nossa memória, porque nós vivemos, Jéssica, momentos de fases, nem toda a nossa vida vai ser igual. Às vezes você, 2020, viveu uma experiência, 2021 vai viver outra diferente, mesmo estando no mesmo cenário, mesmo estando do lado das mesmas pessoas. O que Deus irá tratar com você em situações parecidas, similares, são coisas diferentes. Deus nunca fica se repetindo, Ele vai nos orientando, nos ensinando, fazendo com que a gente esteja agregando experiências, crescendo, tendo um conhecimento diferente do primeiro momento. Eu quero que você preste atenção nisso. No capítulo 21 de João, relata aqui que Jesus já havia morrido, Ele já havia ressuscitado. Só que eu lendo esse texto e os versículos, os capítulos anteriores do Evangelho de João, antes de chegar nesse momento aqui, nós nos deparamos com uma unidade muito grande entre Jesus e seus discípulos. Eles estavam habituados a estarem juntos, partilhando momentos bons e ruins, dividindo pão. Eles estavam ali presentes sempre. Jesus, de forma física, sempre estava com eles, sempre. Esse período de 3 anos do ministério de Jesus, na qual Ele escolheu os seus discípulos, eles sempre estavam juntos. E é isso que eu quero que você preste atenção. Por estar junto, fisicamente, porque é algo concreto, algo não abstrato, mas algo palpável. Jesus estava ali presente, de forma física, como ser humano, acompanhando os seus discípulos. Irmão, ficava tudo muito mais fácil. É muito mais fácil que você tenha alguma coisa na sua mão que te dê garantia de que, por mais que seja difícil a situação, você tem uma garantia de que não, isso pode se resolver, porque eu tenho isso aqui na minha mão. Porque acredito eu que o sentimento dos discípulos nesse primeiro momento aqui, querido, nesse primeiro momento que eles encontraram na primeira pesca, que eles tiveram a experiência de ter Jesus presente dentro do barco, de estar ali juntamente com Jesus, eles ficavam mais tranquilos. E talvez você está aqui hoje desesperado, porque você não está lá em Lucas capítulo 5, você já se encontra em João. Alguma coisa complicou. Você recebeu algum laudo, você recebeu alguma coisa de alguém, uma palavra. Você está vivendo dentro de uma situação que humanamente é difícil acreditar que aquilo ali vai ser capaz de ser mudado.
E nós não estamos aqui para julgar os discípulos pela atitude deles no capítulo 21 de João. Não. Jesus havia morrido. Tá bom. Ele apareceu aproximadamente 3 vezes depois da sua morte. Porém, já não era comum a presença de Jesus fisicamente do lado deles. Você imagina aquela empolgação de 3 anos de ministério. Aquele momento, Pedro, em que os cegos viam, leprosos eram curados, havia multiplicação toda hora. Jesus fez coisas incríveis. Você imagina a fé sendo alimentada diariamente por coisas palpáveis. Porque hoje nós vivemos o versículo: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas, querido, lá no capítulo 5 de Lucas, os discípulos viam de forma palpável Jesus fazendo milagres. E eu fico imaginando a alegria, porque mesmo quando você recebe uma profecia de que algo vai acontecer, o vento vai soprar, que vai ser alguma coisa difícil, até que aquilo aconteça, você ainda cria uma expectativa no teu coração de que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai me preparar, Deus vai gerar alguma coisa, não vai ser tão difícil assim. Mas, irmãos, quando você vê a profecia se cumprindo, tanto que o próprio Pedro, aqui do capítulo 21 de João, quando os soldados foram prender Jesus, você lembra a atitude dele? Ele pegou a espada, tirou da sua bainha e cortou a orelha do soldado. Por que isso? Porque é muito diferente meio ouvir falar que vai passar e passar é muito diferente. Então, querido, aquela empolgação humana, presta atenção, aquela empolgação humana no capítulo 21 de João havia diminuído. Isso é bem comum quando os dias e as provas e as lutas e as dores e as perdas. Essa semana eu estou passando a semana inteira ouvindo os hinos que eu vou ministrar no domingo da Ludmila Ferber. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. E tem uma parte que diz: depois dos ataques, guerras, a perda, a dor da traição. Eu fiquei pensando num monte de gente da igreja, mas fitei um pouco também a minha atenção para o Vitor e a Adriana. Eles saíram de uma guerra que foi a compra da casa para uma perda, como eles, a Adriana e o Vitor deram aqui o testemunho de um momento igual, um momento ali único, tudo acontecendo de uma vez, mas um momento de um milagre palpável, um momento em que aparentemente aquilo que era uma promessa foi-se embora. E eu fiquei a semana inteira ouvindo e preparando esta pregação, e isso vinha na minha cabeça. É muito difícil você ouvir uma profecia que o vento vai soprar, a luta vai vir, aí você ainda fica assim: será que Deus não vai mudar? E você passar por aquilo. E os discípulos aqui no capítulo 21, eles estavam sofrendo ausência física daqueles que estavam com ele todo dia, dizendo: eu estou aqui. Era tão profundo o relacionamento, querido, que em dados momentos de reunião, de encontro, João, que era mais amável, mais dado ao carinho, a Bíblia diz que ele encostava a sua cabeça no ombro de Jesus. E não tem noção do que é isso? Às vezes o que você quer, querido, é só um ombro para encostar a cabeça, e no meio da luta e do vento e da prova não aparece nada disso. E aí é difícil, é o momento em que muitas vezes, se você não centrar a tua força no Senhor e naquilo que Ele falou, você vai tomar a atitude que Pedro tomou. Pastora, o que Pedro fez? Voltou a ter uma vida normal. A Bíblia diz que Pedro estava lá, diz a palavra no versículo 3 do capítulo 21, Simão Pedro disse: olha, entre linhas eu imagino, gente, estou aqui, Jesus já morreu, não sei como é que vai ficar nossa situação, nossa história, mas quer saber? Eu vou voltar a fazer o que eu já sei, eu vou pescar. Só que normalmente quem Deus levanta para uma grande obra é um agente de influência. Eu vejo dentro da igreja saltando. No domingo que o Vitor e a Adriana deram testemunho, mas contaram também da perda do bebê, eles falaram lá em cima. Eu vi depois a igreja aplaudindo, eu vi a igreja vibrando. Mas, Adriana, se você e o Vitor não tivessem subido aqui com um posicionamento definido em relação ao que vocês enfrentaram,
as pessoas iam até ter dificuldade de chegar, porque iam ficar maus, porque você e o Vitor são agentes influenciadores dentro da igreja. E às vezes, querido, nós não estamos percebendo que o nosso naufrágio, que a nossa diminuição de ritmo está influenciando negativamente pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Passa-se um tempo, aí não vou entrar nesse mérito hoje, vai para Atos, quando o Espírito Santo veio e Pedro ali na frente, vivendo um momento maravilhoso. Ou seja, Pedro sempre foi um agente de influência, sempre. E nesse momento aqui, quando ele percebeu que as coisas estavam difíceis, que Jesus não estava mais lá fisicamente, Pedro decide. Só que a Bíblia diz no versículo 4, ainda no versículo 3, diz assim: nós também vamos, Pedro, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Mas antes da gente dar sequência, eu vou te falar. Você acha que Pedro ia para esse mar, estava ali na praia, ali me observando, ele não sabia que a maré estava boa para peixe? Gente, Pedro não era carpinteiro, Pedro era pescador. Se ele estava ali, Priscila, há muito tempo na beira daquela praia, na margem daquele rio ali, ele tinha certeza que tinha peixe lá, porque senão ele não ia se prestar o papel de falar: vamos para a água, vou pescar. Aí Natanael, os filhos de Zebedeu, outros que estavam com ele, João, disseram: nós vamos contigo. Ele tinha certeza que aquilo ele sabia fazer. Preste atenção, quando tudo fica ruim, nós criamos algumas certezas dentro do nosso coração. Não, eu vou fazer assim que aí vai dar certo, porque isso eu tenho controle, isso eu tenho domínio. Eu vou falar com fulano, vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso aqui, porque com certeza eu já fiz isso antes e vai dar certo. Querido, desde que você não tenha por sua conta tentado voltar para uma rota que já não te pertence. A pesca humana não pertencia mais a Pedro. Você está descobrindo hoje que tem coisas que você está pelejando para dar certo, e tinha tudo para dar, porque você é capaz, você sabe fazer, mas não é o que Deus tem para a tua vida. Não dá certo. Só que Pedro influenciava, e diz a palavra que aquelas pessoas que estavam com ele, pela sua capacidade como pescador, diz a palavra que Pedro não precisou nem chamar, eles se voluntariaram: Pedro, vamos contigo, porque sabemos que você sabe fazer isso tudo aí. Porque se você ler a Bíblia, o texto de Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus pegou um dos barcos de quem, gente? Hein? De quem? Era um dos barcos que Jesus pegou para ir para o meio do mar? De Pedro. Ou seja, ele sabia tudo de pesca. Mas ele, naquele lugar ali, Jesus havia mudado o roteiro da vida de Pedro. Você só vai conseguir ser feliz, preste atenção, e receber tudo que Deus tem para a tua vida, se você respeitar o que Deus já determinou na sua vida. Você pode ter embarcação, você pode ter experiência, você pode ser um grande pescador, como era o caso de Pedro, mas se Jesus não for contigo, não vai dar certo, vai dar errado. E aí entra aquele sentimento de frustração que eu estou vendo um monte de crente carregando. Por quê? Porque nós temos uma mania como seres humanos. Eu vou ver uma coisa que eu sei fazer bem, eu vou para o Monte Cristiano, pastora Cristiane, orar, vou para o Monte Missionária Fátima, em jejum orar, porque aí Deus vai honrar o fruto da minha mão. A gente vai lá para Deuteronômio, que fala sobre o fruto da maçadeira, sobre todos os animais, e a gente fica com aquela sensação de que se eu orar, Deus vai abençoar o que eu vou fazer. E Deus está dizendo para você: nem tudo que você sabe fazer é o que eu quero que você faça. Nem tudo que você quer fazer não é o que eu quero que você faça. Por isso não adianta ir para o monte, por isso não adianta o jejum. Por isso que tem pessoas aqui dizendo: eu estou na campanha há 9 meses, eu venho para a consagração junto
com a missionária Núbia, com a Sheila, com o missionário Jefferson, mas a coisa não muda. Eu clamo, eu oro, eu suplico o favor do Senhor, eu busco a face do Senhor, mas a coisa não acontece. O que está acontecendo? Ei, será que nessa noite Deus te trouxe aqui para lembrar que Ele já te fez uma proposta diferente daquilo que você decidiu viver? Por isso que as coisas não conseguem tomar um rumo certo, por isso que você não consegue fazer acontecer na sua vida um grande milagre. E é impressionante. Eu lendo esse texto aqui do capítulo 21, versículo 6, então ele disse, versículo 5, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Olha que coisa incrível isso aqui. Eles não reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Gente, Jesus não sabia que, ele já sabia que não tinha. Mas Jesus, querido, ele muitas vezes cria situações para ativar a sua memória. Ele te pergunta. Responderam não. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco. E pegaram, e lançaram, fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixe que estava. Olha que coisa incrível isso aqui. O discípulo a quem Jesus amava, quem era esse? João. Disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. Eu não estou reconhecendo a cara, está de longe, mas é Ele. É impossível, Pedro, não ser Ele. Ele ali já começou a sentir que é impossível aquilo acontecer. Joga do lado direito. Mas eles passaram a noite inteira. Imagina o pescador, joga para um lado, joga para o outro, joga para frente, joga. Eles já tinham, Pedro conhecia ali, João conhecia, todos que estavam ali sabiam. E quando eles jogaram apenas debaixo de uma ordem, e quando eles puxaram, diz a palavra do Senhor, que foram 153 grandes peixes. Primeiro, naquele lago não era hábito ter peixes grandes. Não era. E eles simplesmente pegaram 153 peixes. João imediatamente teve a sua cabecinha agitada e disse, houve milagre aqui. A gente já viu isso antes. Houve milagre aqui. Pedro, se liga. É Ele, Pedro, é Ele que está lá. A gente não está conhecendo, mas é Ele. Diz a palavra, querido. Ele disse, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, porque, querido, um pescador trabalhando a noite toda, ele já tinha tirado a sua túnica, tentado de tudo. Eles tiveram a noite toda, tentaram de tudo. Pedro já cansado, já tinha tirado a sua túnica, e diz a palavra, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Bem Pedro, né? A gente já viu isso. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros, algumas 100, 200 côvados de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. E Jesus diz para eles no versículo 12, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Tanto trabalho. Vê se não tem gente aqui assim. Tá exausto, pastor, exausto, não aguenta. Primeiro que, sabe quando a exaustão vem? Não é quando você está tentando algo novo. Pega isso aí. A exaustão, Ju, não vem quando você está tentando, porque aquilo é novidade. Você está experimentando, pastor. Você está, não, vou abrir um empreendimento, é novo. Dá um monte de coisa errada, o troço embola,
dá tudo ruim, mas você tem um ânimo, você não, vai dar certo, eu vou tentar, né? Porque eu estou cheio de... Agora, filhinho, você quer ver um troço causar exaustão, é você não conseguir resolver algo que você já está acostumado a fazer a vida inteira. Tem crente aqui assim hoje, está exausto por quê? Porque está tentando forçosamente com algo que você fez a vida inteira e não está dando certo. Você está lutando, você está exausto. Não aguento mais. Não, aí quando você se depara com aquela situação, hoje eu vi do pastor, ele passou a tarde toda fechando o movimento de tesouraria, a tarde toda, literalmente. Ele parou, era 10 para as 8, ele tomou um banho de 2 minutos, gente, não deu para tomar banho direito. De 2 minutos, ele falou assim, estou indo tomar banho. Eu virei assim, ó, ele, voltei, eu falei, tu não tomou banho? Tu não toma banho, não é possível, isso não é normal, né? E ele veio, se arrumou, eu sei que 7h56, ele acabou de se arrumar, falou, vamos embora menino, eu falei, meu Deus, ele foi um relâmpago, mas ele antes disso entrou lá no quarto, estava acabando de preparar a pregação, ele entrou e falou assim, eu arrebentei, porque tinha não sei quantos negócios de lançamento, de nota para fazer, de extrato bancário, e eu falei, meu Deus, vai dar ruim isso, que é muita coisa para lançar, isso vai dar problema. E ele falou que quando fechou, o pastor Josmar tinha batido a entrada e a saída. Ele falou que isso nunca aconteceu, que foi uma coisa muito difícil de acontecer. Mas eu já vi o pastor por causa de centavos, tipo 37 centavos, porque tem que bater os centavos as contas da igreja para enviar para a contabilidade. E o pastor revirar o mundo e os 37 centavos desaparecerem. Dele ficar exausto, porque o cara é contador, fez ciências contábeis com habilitação em administração, a vida inteira fazendo isso. Imagine a raiva que não dá sumir 37 centavos, Patrícia. E tem crente assim aqui dentro dessa igreja. Por isso você já até pensou em fazer o que Pedro fez, voltar, largar de lado tudo que é promessa. Quer saber? Eu vou voltar a fazer o que eu já sei, eu estou cansado, eu não vou ficar lutando com isso não, porque não tem jeito. E o Senhor está dizendo para você, querido, você pode ter tentado uma semana, uma noite inteira, um mês inteiro, 10 anos, mas se hoje Jesus disser para você, joga a rede do lado direito, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar o milagre do já de Deus na tua vida. Você vai puxar a rede, vai ser surpreendido com o teu milagre. A palavra para você nessa noite é: não desista de lançar a rede. Você só precisa estar sobre a ordem daquele que tem autoridade para trazer o peixe até você. E sabe por que Jesus está deixando você se cansar, querido? Porque talvez se Pedro tivesse tomado gosto novamente de se tornar pescador, ele teria abandonado o projeto. Tem pessoas que Deus está permitindo ir aí exaustão e não dando opção. Só vai funcionar se Jesus entrar na cena. Só vai acontecer se Jesus entrar no cenário. Se Jesus não entrar no cenário, não vai ter peixe não. A sua capacidade, o seu conhecimento, a sua experiência, os seus anos de profissão, como era o caso de Pedro, não tem mais poder e mais força do que o controle de Deus. Eu tenho certeza que Deus escondeu os peixes. Jesus escondeu aqueles peixes ali. Tinha peixe? Tinha, era um mar que dava peixe sim. Jesus escondeu, porque o controle, querido, Jesus pode não estar dentro do barco, mas Ele controla o mar, Ele controla os peixes. Lucas capítulo 5, Jesus estava dentro do barco. Ok, aconteceu porque Jesus estava lá. João capítulo 21, Jesus não estava dentro do barco, mas Ele controlava a vida de Pedro. Também, como que você pode estar aí pensando, Jesus não tem como controlar a vida de quem não está com Ele. Quem te disse isso? Quantas vezes você que já teve desviado na igreja falou, vou fazer isso, ou quantas vezes você que está na igreja chega, vou fazer isso, também vou tomar essa decisão.
Você vai na direção, mas não acontece. Você fala, não, não, não. Aí você acha que é você que está escolhendo, né? Não é Jesus que está te controlando. É Ele que está te controlando. O que aconteceu aqui no capítulo 21, controle total, absoluto de Cristo. Não adianta. Pedro podia ficar 5 noites ali lançando a rede, mas o controle continuava sendo de Jesus. Não adianta, querido. Você precisa simplesmente não crer com os olhos, mas crer com o coração. E Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos ali. E eu sigo, querido, para o final dessa pregação, dizendo para você o seguinte: a Bíblia fala aqui no capítulo 21, no versículo 10, Jesus disse: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes, e no entanto a rede não arrebentou. Você está vendo? Um cenário muito parecido, mas a lição não era para todo mundo, como foi naquela multidão que Jesus estava no meio ali ensinando, como foi para aqueles outros barqueiros. O cenário foi montado exclusivo. O que eu aprendi com esse texto aqui? Por que uma rede rasga, outra não? Por que tem ajuda de uns barqueiros e no outro cenário também não? Se as mesmas pessoas estavam envolvidas dentro do projeto de milagre, de maravilha. Por quê? Porque tem coisas, querido, que Deus não vai. Talvez você está aqui hoje com a sensação assim: por que Deus não levanta ninguém para me ajudar? Por que eu não recebo uma palavra? Porque tem situações que é para você viver sozinho. Ninguém vai, Vanessa, entrar nisso. Você tem que resolver sozinho. Tem que tomar decisão. Tem que tomar decisão. Não adianta você querer que alguém decida por você. Obviamente que todos os pastores que estão aqui presentes já passaram por essa situação de alguém te procurar para uma pastoral e fica falando para você, e você fica assim: eu vou orar, irmão. Não, pastor, você não está entendendo, é porque eu estou vivendo essa situação. Mas aí o Espírito Santo, pastor Paulo, pastor Josmar, pastora Jaqueline, fala contigo assim: é ele que tem que decidir. Eu fico quieta, eu passo por isso direto. Pessoas me chamam e tentam me envolver numa situação para que eu possa dizer para ele ou para ela: faça assim. Querido, tem cenários que é só você com Jesus. Tem cenário que é só você com ele. Você que tem que decidir. Se Jesus, vou usar um extremo aqui, tá? Jesus fala com alguém: sai do trabalho. Jesus, não é a sua vontade, mas você não quer sair, diferente, você não quer, fala: tá maluco, rapaz, esse trabalho é bonzão, tá maluco, do jeito que tá agora, eu vou sair do trabalho, tá doido. Mas aí aquilo começa a te incomodar, você vai procurar alguém, você fala, a pessoa: você é com Deus. Mas você fala: vai no outro profeta. Aí o profeta fala: tem que orar, buscar direção. Ninguém te responde. Você vem para a igreja e fala: se Deus falar com a palavra, Deus fala uma coisa que não fala a palavra, emprego, decisão, nada. Você vai para casa e nada acontece. Você tem que tomar decisão, e você está querendo enfiar alguém no cenário para te ajudar. Mas Jesus está dizendo para você: tem coisas que eu já te falei, que eu não preciso repetir. Tem coisas que eu já te instruí. Você não tem que ficar vindo para a igreja para poder perguntar, fazer negociação. Você não sabe o que é? Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Falar o quê? Que você, se tomar uma decisão, é um ingrato? Que o diabo vai te pegar? Que você vai seguir direções que vão te levar para o lodo, para a lama? Por que Deus tem que usar alguém para falar com você? Se você já sabe, a verdade está aqui, na tua cara. E tem momentos, querido, que Jesus só trata com quem ele tem interesse. Não adianta. Ele só trata com uma pessoa, com um indivíduo. É uma frase no carro, é um hino,
Deus sempre vai bater, insistir com aquilo, mas é com você, Ele não vai usar ninguém. Por isso que tem gente que vem, pastor, ora por mim, Senhor, toma em tua mão, dá uma semana de vitória, livra do mal, Senhor, supre todas as necessidades, honra e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. A pessoa, gente, isso acontece direto, você não tem noção. O pessoal que está aí de Vassouras, né? Agora eles estão sendo reeducados espiritualmente, mas eles gostam muito desse negócio de visão, revelação. E eu, pastor, a senhora pode orar por mim? Aí eu, tá, Senhor, essa oração, toma em tuas mãos, dá vitória, cuida, abre portas, Senhor, restaura, Senhor, manifesta a tua graça. Aí eu acabar, não tem nada não? Tem nada para mim não, não tem nada para tu, porque tem cenários, querido, que Deus já disse para você, Ele não vai se repetir, Ele só não vai facilitar. Está sentindo que Deus não está facilitando? Quanta gente está aqui nessa noite, quanta gente está na live, Deus não está facilitando. Não facilitou para os discípulos aqui no capítulo 21 de João, não facilitou, sumiu com os peixes. E quando eles estavam no meio do mar, deram por conta, já estava quase 100 metros só da praia, da areia. Jesus não facilitou nada. Jesus simplesmente estava fazendo aquilo que Ele queria, que era o projeto inicial. E quando Jesus diz assim para eles, versículo 12: venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Porque eles sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: ó Senhor, sabe todas as coisas que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Pão, palavra, peixe, provisão, brasa, é o que nós temos que sempre, aonde nós precisamos sempre estar envolvidos. E aqui Jesus montou um cenário para relembrar qual era o interesse dele na vida de Pedro e os discípulos. Você acha que precisava daquilo tudo? Jesus precisava ter mandado voltar, lançar rede? Não precisava, irmão. Jesus não precisava ter feito nada disso, mas aquilo ali era uma ativação de memória. Jesus estava dizendo: olha, eu posso estar dentro do barco, eu posso estar fora, mas se vocês continuarem seguindo a direção que foi dada, nunca vai faltar provisão, nunca vai faltar pão, peixe. Vocês sempre vão estar envolvidos na brasa. Só é seguir a direção. Por que está te faltando pão? Por que está te faltando palavra, presença de Deus? Por que está te faltando provisão? Por que você anda se sentindo frio? Porque você foi seguir o seu curso, fazer o que você está a fim de fazer. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: não precisa penar, não precisa penar, não precisa. João percebe, querido, e diz de forma incrível: Pedro é ele. Porque ele sabia que aquele tipo de milagre só Jesus podia fazer. Quando você se afasta, Gleice Kelly,
da presença de Jesus, tem milagres que não vão acontecer, tem coisas que não vão ser resolvidas. Quando você sai do ambiente que Deus te coloca, que Deus te apresenta, tem coisas que não vão acontecer. Por que o inimigo luta para tirar a gente do propósito? Porque ele sabe que é a única maneira de impedir você de viver milagre. Porque sem seguir direção, abandonando o propósito, saindo do lugar que Deus te colocou, te guardou, você vai se tornar presa fácil. Por isso que Jesus não podia facilitar. Não estou com pena, eles pescaram a noite inteira, vou deixar pegar 5 peixes. Não pegaram nada. Jesus já não vê eles mais tentando lançar rede. Jesus já vê eles guardando a rede, porque eles já tinham se cansado. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido. Talvez você entrou aqui guardando a rede. Talvez você entrou aqui hoje pensando em mudar de cenário. Eu quero que você fique de pé. Talvez você entrou aqui hoje pensando em mudar de cenário. Para. O que você tem que fazer é parar e ouvir o que Jesus tem para dizer. O que ele tem para dizer? Fica aí. Lança a rede. Eu quero que seja desse jeito. Ele estava ali ativando a memória dos discípulos, estava ativando a memória de Pedro. Comigo, Pedro, você não vai precisar ficar se matando. Essa é a realidade. Você não vai precisar ficar se matando não, Pedro. Eu vou trazer tudo o que você precisa. Jesus sabia que não tinha pego peixe. Jesus sabia, muito menos, querido, que ia dar tempo deles ir preparar o peixe. Onde eles iam arrumar brasa? Onde eles iam fazer tudo ali? Aonde? Jesus está dizendo assim: se você seguir as minhas direções, ficar onde eu te coloquei, fazendo o que eu te mandei fazer, você vai ver a facilidade. Porque alguém fala, mas servir a Cristo é difícil. Irmão, mas olha, é no meio da luta, do mais difícil, que a gente vê provisão. O povo no deserto, não tinha nada, caiu codorniza. Eles estavam no deserto ferrenho, verdade, fugindo lá do exército de Faraó, verdade. Mas Deus sempre trazia tudo o que eles precisavam. Sabe o que o diabo está tentando colocar na mente de algumas pessoas? Esse tempo, e eu tenho sentido isso. Ficar servindo a Deus a vida inteira no deserto, maior luta, maior provação, e você fica aí nessa situação. Você tem o direito de fazer novas escolhas, porque ele tenta mostrar para você que se você sair do deserto por conta própria vai ser melhor. E não é verdade. Porque mesmo estando no deserto, Deus ele te protege, Deus ele cuida, Deus ele provê, Deus ele livra, Deus ele abraça, mesmo no deserto. Agora, se você sair do deserto, não era a ideia do povo de Israel, pastor? Voltar para o Egito, você vai voltar para debaixo do jugo, Priscila. E é isso que o diabo tenta te convencer. Tem pessoas aqui dentro nessa noite que estavam assim, porque eu sei que o Espírito Santo fala ao meu coração, que já tem gente dizendo: duvido, é ruim de eu voltar para pegar rede. Eu vou ficar quieto. Eu não vou voltar não, porque a ideia implantada pelo inferno é: volta para o Egito, porque lá pelo menos você vai ser tratado bem. Mas eles estavam passando fome no deserto. É porque o povo tem que ser inteligente. Deus está mandando você ser inteligente, não só espiritual. Não seja só espiritual, seja inteligente. Apóstolo Paulo diz: preste um culto racional, ou seja, use a sabedoria. Tem coisa, Maurício, tem coisa, Kedna, tem coisa, Fátima, tem coisa, Leandro, que Deus não precisa usar profeta não, gente. Tem coisa, Érica, que é só ser um pouquinho inteligente. Volta para o Egito, porque lá você vai ter comida. Mas no deserto eles estavam passando fome, gente, porque Deus fez cair do céu maná, codorniza.
Eles estavam sentindo frio no deserto? Não, porque uma coluna de fogo os aquecia à noite. Eles estavam suando magno de dia? Não, porque uma nuvem de glória cobriu o povo no deserto. O diabo está tentando te convencer que é para você ir embora, que você não precisa passar por essas situações difíceis que você anda passando. Ele está tentando te convencer que você está abandonado no deserto. Ei, você não está abandonado no deserto. O Senhor continua contigo. Ele está contigo. O diabo fica querendo te chamar de burro, dizendo para você: sai daí, garoto, desse deserto. Se esse povo saísse do deserto, ia morrer. Preste atenção no que Deus está nos alertando nessa noite. O trajeto de sucesso não é o que você sabe, o que você pensa, o que você acha, é o que Deus escolhe. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ontem eu falei com o Mateus: a nossa vida está no controle de Deus, filho. Eu não posso nunca reclamar. Por que eu não posso reclamar? Porque Senhor, fui em dezembro ficar com meus filhos, estou com saudade. Isso tudo é verdade? Verdade. Você está com saudade? Muita coisa. Você sabe quando vai? Não tem ideia, porque vai, parece que vai abrir o troço, fecha de novo. Está complicado. Mas e aí? E aí? Que nesse deserto de pandemia global, mundial, eu não enterrei ninguém dos meus. Que Deus está preparando um momento de reencontro comigo, com meu esposo, meus filhos e minha nora, minhas noras. Mas o diabo tenta falar o quê? E aí, olha essa luta. Mas você está vivo. Você está comendo, bebendo, calçado, vestido. Eu acho que o diabo acha que a gente é burro. Pastor Ismael, o diabo acha que a gente é burro. Larga Jesus. Porque o que ele tem feito com você? Me dado maná, codorniz, coluna de fogo, nuvem de glória. Minha roupa não está rasgando. Tu acha que eu sou besta, diabo? Estou vivo, não está do jeito que eu projetei. Mas Jesus sempre me chama para a beira do rio e diz: tem pão, tem peixe, tem brasa. Então quando ele vier missionar Helena dizendo: tu vai ficar sendo fiel mesmo, aí você fala: cala sua boca, seu idiota. Você está maluco? Está sem juízo? Eu sei o que Deus já fez. Eu sei o que Ele já me deu. Eu sei o que Ele tem suprido na minha vida. Quando Ele vier, Adriano, dizendo: tu está sendo fiel, vivo fiel e perdeu o bebê, cala sua boca, porque eu sei o que Deus é para mim. Aleluia. Não caia na pilha do diabo. Não caia na pilha do diabo. Fátima, não caia na pilha do diabo. Não caia. Quando você sentir ele, eu sinto às vezes, né? Esse período de pandemia, preocupada com os meninos lá, preocupada com meu pai, que é de idade. O diabo falava assim, tá? Porque ele fica ao derredor, dá para escutar ele falando, dá para escutar, eu escuto. Olha lá, os filhos foram para longe. Já pensou se tu morre aqui, nem teus filhos vão ver? Aí o diabo, para de graça, vai encher outro, vai. Irmão, eu faço isso. Vai encher outro. Os meus filhos estão guardados, outra coisa. Se eu morrer, a gente não se encontrar, tem céu, eles vão continuar na obra. Não, só que tu não vai tirar de mim que tu perdeu, não, seu imbecil. E siga a vida. Seja inteligente. Está pedindo confirmação por algo que é lógico? O diabo te tirou da onde? O diabo te tirou da onde?
Te deu o quê? Abençoou você com o quê? Aí Deus vem, cuida de você no deserto. Deus te dá roupa, dá comida, dá calçado, bota gente legal do teu lado. Ele mesmo vai para a cozinha, foi lá para a cozinha do mar, da areia, preparou pãozinho, peixinho, assou de um lado, assou do outro. Não sei nem onde ele arrumou pão ali na beira daquele rio. E serviu, vem para cá comer. Para que vocês ficaram lá lutando, chorando? Tem comidinha aqui. O diabo quer pegar nossa comida. O diabo quer pegar sua felicidade. O diabo quer pegar sua comida. O diabo quer pegar tua roupa, quer pegar tua paz. O diabo só quer isso, cara. O diabo quer pegar tua felicidade. O diabo quer pegar a minha alegria de pregar. Não tem nada que eu gosto mais na vida. O diabo quer pegar tua felicidade, pastora Cristiane, de estar aqui hoje. Nathanael está aí fazendo agenda, você com teus filhos aqui. O diabo quer pegar a tua felicidade, Natália, de vassouras. O diabo, a Sheila já falou, pastora, por favor, pastora, agora da pandemia, né, da inauguração de Petrópolis, o pastor vai falar sobre isso. Eu falei, Sheila, só é dia 20, depois está liberado, está liberado. Ele quer pegar a sua alegria de ministrar. Ele quer pegar a sua alegria e dizendo para você, troca a sua alegria, a presença de Jesus, a sua história, a sua paz, a sua felicidade, a comidinha que o Papai do Céu te dá, para ir ficar comigo no mundo. Você fala assim, cala a boca, diabo, você é um imbecil, rapaz, está pensando que eu sou burro, hein? O Espírito Santo abriu meus ouvidos, rapaz, eu sinto o teu cheiro de lodo. Quando tu vem de palhaçada, querendo mostrar para mim que não tem peixe, eu grito para você dizendo, eu posso não pegar peixe na água, mas na terra Jesus preparou bom peixe brasa. Sai de perto de mim, seu burro, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Você não vai roubar meu pão, não vai roubar meu peixe, não vai roubar a brasa, porque não tem na água, mas Jesus já está me chamando para a terra. É assim que você tem que gritar, querido. É assim. Mostre para ele quem é o Jesus que você serve. Ele é surreal, ele é loucão, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é forte. Ele se preocupa em falar, tu me ama, mas ele é tão detalhista, cara, que ele se preocupa com a primeira refeição do dia dos discípulos. Se preocupou com a primeira. Ao amanhecer, já estava lá o café da manhã, prontinho. Por isso que a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Jesus vai estar lá na beira da praia com pão, peixe e brasa, me esperando. Vai passar. Tem aquele hino, vai passar. Não vou só ser esse pedaço, mais nada. Vai passar. Deus está no controle. Você não vai trocar. Não vai. Porque você vai sair daqui hoje, né? Eu sou muito inteligente. Pensou que ia me enganar, né, seu feioso? Pensou que ia me convencer, né? Que nesse mar sem peixe, que nesse deserto, Jesus tinha me deixado sozinho. Ele não está no barco, mas ele está lá na beira da praia me esperando, rapaz. Acorda para a vida. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e deixe Jesus cuidar de você, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Senhor, eu te entrego o teu povo em tuas mãos, Espírito Santo. Que esta palavra, Senhor, possa trazer ousadia e determinação para os teus filhos, ó Pai, de forma individual e coletiva. Dar uma ordem ao diabo para sair de perto, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus que se preocupa com os detalhes da nossa história assim. E vamos viver tanto a pesca milagrosa quanto maravilhosa, tendo o Senhor fisicamente ou não. Nós vamos continuar vivendo
e recebendo o teu cuidado. Que esta palavra fique no coração do teu povo. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém.